Gente, meu amigo foi chamado para um reencontro da turma do colegial. Já começa errado aí, né? Porque você teria vontade, teria coragem de reencontrar sua turma do colegial? Me diz aí nos comentários. Mas é aquela coisa, né? Fim de ano, aquele clima natalino, nostalgia, né? Vamos se reencontrar? Vamos. Ele foi e aí ele comprovou aquele clichêzão que todo mundo fala por aí. Ele e o único outro gay da turma melhoraram, né? Ficaram mais bonitos. E os héteros, especialmente aquele que eram os bonitões da época da escola, todos pioraram, embarangaram, ficaram desleixados. E se esse clichê for uma generalização, né, se for uma fake news inventada pelos gays, tá tudo bem, eu vou deixar passar, porque de vez em quando a gente merece uma vingancinha, né, contra os héteros, especialmente se forem os héteros que fizeram bullying com a gente na escola. Mas você já parou pra pensar por que isso acontece? Será que os héteros são cobrados menos pra se cuidarem ou a gente é que é cobrado demais? O importante não é o que isso diz sobre eles, é o que isso diz sobre a gente. Eu sei que janeiro é um mês apertado, né? O cartão de dezembro vem arregaçando, mas se sobrar uma graninha aí, eu quero te convidar a fazer uma doação para Casa 1 e para Casa Neon Cunha, que são duas ONGs maravilhosas que fazem um trabalho incrível para a comunidade LGBTQIA+. O Pix das duas está aparecendo na tela e qualquer valor ajuda demais, você vai ajudar muita gente. Aqui no canal, se você quiser ajudar, nem precisa ser com dinheiro, pode ser só com um like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com aquelas suas amigas, que eu sei que você tem amigas aí da época da escola, que você ainda fala, e que um dos tópicos mais discutidos sempre é os héteros tudo embarangaram. Mas se você quiser ajudar com grana, vai ser muito bem-vindo. Esse canal precisa de ajuda para permanecer viável financeiramente. Vem se tornar um apoiador, porque aí em troca eu te dou vários benefícios incríveis. Estreias antecipadas, vídeos exclusivos, o Cineclube Gay Nerd, o nosso grupo no Telegram, que é o melhor grupo que tem no Telegram, e claro, desconto para os encontros do Gay Nerd. Eu vou repassar a agenda de encontros no final desse vídeo. BH a gente tá indo para aí, hein? Para se tornar apoiador e ajudar esse canal a crescer, é só clicar no botãozinho Seja Membro embaixo do vídeo. Bora lá! Héteros embarangando e a gente que nem vinho, né? Só melhora com o tempo. É impressionante como o tempo só te valoriza. Eu acredito nisso? No geral, sim. Né? Eu já vi uns amigos do colegial que, pelo amor de Deus. Mas eu acho que isso é uma coisa boa? Não necessariamente. Tem alguns pontos óbvios nessa história. Pessoas de uma mesma escola tendem a pertencer à mesma classe social, e aí quando você analisa nesse recorte dessa classe social, os gays tendem, não é uma regra, né, é uma tendência, a terem mais tempo, mais dinheiro disponível, porque eles não têm filhos. Mas, como a gente já discutiu várias vezes nesse canal, beleza é uma construção social, mas a adequação a esse padrão é individual e sempre demanda muito tempo e muito dinheiro. Nesse sentido, beleza nada mais é do que também um símbolo de status, de classe social. Eu tenho tempo para gastar com academia, com whey, com personal trainer, com roupa, cabelo, barba, e você não. Mas aí tem o outro lado dessa moeda. Essa ideia de que o gay investe mais em beleza deixa de ser uma possibilidade e passa a ser uma expectativa. A ideia de que todos os gays precisam ser lindos e bonitos e sarados e estarem na moda. E eu acho que é isso que me incomoda nessa história aí de todos os gays envelhecem bem e todos os héteros envelhecem mal. Tem mais coisa que me incomoda aí, né? A gente vai falar mais pra frente, mas essa é a principal. O problema, a gente sabe muito bem, não é só o padrão estético, mas a pressão estética. A ideia de que a gente tem que alcançar esse nível de beleza. Esse senso comum, né, esse clichê de que gays envelhecem bem, sempre envelhecem bem, é só mais um pezinho nessa pressão, né? Um pezinho que vem de fora. Mas tem o peso que a gente mesmo coloca, né? A gente, comunidade gay, a gente como homens gays interessados em outros homens. Quanto dessa suposta beleza que a gente ganha com o tempo, quanto dela vem de atitudes positivas, atitudes naturais, espontâneas, para a nossa saúde, para a nossa autoestima, e quanto dela vem de uma cobrança interna nada saudável, de que se a gente não ficar bonito, a gente vai morrer sozinho e rejeitado. Os héteros, por outro lado, né, veja só, tendem a casar muito antes da gente. Então, o quanto dessa suposta falta de cuidado, né, com a própria beleza vem do fato de que eles já superaram a competição por uma parceira. E isso faz sentido porque até entre os héteros, os solteiros tendem a ser mais cuidadosos com a aparência do que os casados. Então, essa nossa suposta beleza, nossa suposta evolução, é beleza mesmo ou é só estresse competitivo? E esse suposto enfeiamento dos héteros é só relaxo ou é relaxamento? É alívio? É
serenidade de entender que a sua vida agora tem prioridades maiores do que só ter um tanquinho na barriga. Em teoria, casamento significa um parceiro para a vida, né? A busca desse cara terminou. E aí a gente olha pro lado de cá e o medo número 1 que eu recebo dos seguidores do canal, nas mensagens, nos comentários, é envelhecer sem ninguém. Especialmente depois de uma certa idade limite que os gays acham que ninguém nunca mais namora, nunca mais transa, nunca mais é desejado. E aí essa idade limite varia, né? Tem gay que acha que isso já começa aos 30 ou aos 40, 50. Então a nossa melhora com o tempo, né, não é só em busca de beleza ou de bem-estar, mas é também para combater o próprio envelhecimento. Esse pecado mortal que é envelhecer, que é aparentar a idade que se tem. É aquela busca eterna pela juventude que é uma obsessão tão grande dentro da comunidade gay. Ironicamente, né, pensando aqui, os héteros envelhecem porque eles têm filhos, e aí não tem mais tempo para treinar, e a gente envelhece e vira daddy, é o contrário, né? Eles viram pais e envelhecem, e a gente envelhece para virar pai, né? Suposto pai, a imagem de pai. Então, a gente já percebe que tem um espelho distorcido aí no meio. Lembrando que daddy é uma designação voltada para o sexo, né? Voltada para a aparência sexual da pessoa. Então, de novo, esse espelho ainda está baseado na nossa busca por um parceiro. Mas se afastando um pouco desse fenômeno, né? Olhando um pouco mais de longe, olhando para além dessa rivalidade até entre gays e héteros, eu acho que é importante também a gente questionar essa ideia de sucesso e fracasso associado a estar bonito e a estar feio. Até porque, apesar do padrão de beleza ser imposto pela sociedade, a percepção individual de beleza é relativa. A gente está na mesma sociedade, a gente deve ter vários homens que a gente acha em comum que são bonitos, que a gente concorde que eles são bonitos, mas também deve ter caras que eu acho bonito e você não, e vice-versa. Então, vamos aqui se colocar na situação desse meu amigo aí que foi no reencontro da turma. Ele foi lá e encontrou esse hétero ou esses héteros que ele e as amigas dele consideraram que embarangaram. Eram os gatinhos, né, os mais pegadores ali na época do colegial, e agora ninguém mais pegaria. Mas será que ele quer ser pegado? Será que ele está infeliz com a própria aparência? Ou será que é o meu amigo que está projetando isso nele, porque o meu amigo, como homem gay, aprendeu que ser pegável é a coisa mais importante, é sinal de felicidade e de autoestima. E se para esse suposto hétero feio, ele nem tá se dando conta disso? Ele tá super ok com a aparência dele porque ele tá feliz com a vida dele, ele tá ocupado com uma vida super rica na família, no trabalho, nos hobbies dele. Será que a gente realmente consegue entender que alguém é um fracasso, alguém deu errado na vida ou piorou de vida só porque ficou feio? Ficou feio na nossa opinião, né? Ficou careca, ficou barrigudo ou simplesmente envelheceu. Isso é importante porque quando a gente começa a questionar o nosso julgamento dos outros, fica mais fácil a gente estender essa gentileza também para nós mesmos. Se a gente não julga o valor de outra pessoa pela aparência, pela conformidade a um padrão estético, inconscientemente a gente também começa a acreditar que mais pessoas vão ser capazes de também terem essa generosidade, essa isenção na hora de avaliar a gente. É por isso que quando a gente fala sobre o estereótipo da bicha má, né, o gay tóxico que está julgando todo mundo o tempo inteiro, muitas vezes a gente está falando de uma pessoa que está agindo num constante estado de autodefesa, porque ela criou na cabeça dela que todo mundo está fazendo a mesma coisa com ela. Ela está presa num ciclo vicioso que ela mesma ajudou a criar e que ela não consegue romper. Eu sei que pressão estética é horrível, todo mundo sente. Eu falei um pouco da minha experiência, né, no vídeo da terça passada, mas se você quer aprender a ser mais generoso com você mesmo, um primeiro passo maravilhoso é você conseguir ser generoso com os outros. Então será que a gente precisa ir nesses encontros, né, de ex-amigos, pensando quem será que ficou mais bonito, quem será que ficou mais feio? Será que tem outras maneiras da gente entender como cada vida foi vivida, né, com altos e baixos, com erros e acertos? Agora, só para não dizer que não tem nada de positivo nessa história de que gays sempre envelhecem bem, tem um outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente discutir e que, curiosamente, não tem a ver com o externo, não tem a ver com a aparência, tem a ver com a gente por dentro e reflete na gente por fora. Para muitos de nós, a adolescência foi uma tortura. A gente foi reprimido, a gente sofreu bullying, a gente estava confuso. E aí, no início da vida adulta, ou ao longo da vida adulta, né, se tudo der certo, a gente vai fazendo as pazes com quem a gente é. A gente vai entendendo quem a gente é e a gente vai ganhando confiança em quem a gente é. E muitas vezes esse processo é alimentado por anos e anos de autorreflexão, de olhar para dentro, de se perguntar, será que eu estou errado? O que tem de errado comigo? E você pode até achar muita coisa errada, mas você acha muita coisa certa também. Esse processo faz você entender suas fraquezas, mas as suas forças também. Então o nosso envelhecer, ele pode ser talvez mais tardio,
mas ele costuma ser mais autoconsciente. E aí o nosso gráfico, né, o nosso gráfico de vida, ele fica o inverso desses héteros que eram super lindos e felizes e populares na adolescência, porque esses caras nunca se desenvolvem internamente para além desse momento de pico. A gente não, a gente começa lá embaixo e vai melhorando, né? É um processo longo, demora, mas a gente vai melhorando. Então eu genuinamente acho que essa percepção de, eu tô melhor agora do que 10 anos atrás, 20 anos atrás, é de uma melhora interna, é de uma confiança interna, de uma aceitação interna que reflete fisicamente na gente. E reflete também na percepção da nossa própria beleza. É as duas coisas, assim, gente mais feliz tende a ficar mais bonita, né? A pele melhora, o cabelo melhora, mais ânimo, mais energia. Mas também gente mais feliz tende a se enxergar com uma lente mais favorável. Portanto, sim, nesse aspecto específico, eu concordo que a gente ser gay pode ter um lado positivo, pode ajudar a gente a envelhecer com mais luz, com mais dignidade, e que isso não tem a ver necessariamente com beleza, mas pode refletir na beleza também. Aproveitando que a gente ainda está no comecinho de 2026, eu estou aqui para te desejar um ano exatamente assim, de muita luz, muita dignidade, muita descoberta, muita evolução, e de muita beleza. Beleza interna, beleza externa, beleza real, beleza abstrata, beleza pra você. E agora eu quero ver os dois times aí nos comentários. A galera que concorda que gays envelhecem melhor do que héteros e a galera que acha que isso é uma grande besteira, uma grande generalização. Me conta aí a impressão de vocês. Vocês têm histórias desse tipo? E aproveitando que você já tá aí nos comentários, o primeiro comentário tem a agenda completa dos encontros do Gay Nerd, já tem o link para todos os ingressos, clica aí no que você quer, mas eu também vou te dar uma colher de chá e vou repassar aqui para você. Dia 17 de janeiro a gente está em Campinas, dia 21 de fevereiro em Goiânia, 22 em Brasília e 22 de março em BH. E nos links do comentário fixado, você também encontra o WhatsApp da UAU Turismo para você vir com a gente no Gay Nerd na Estrada em Portugal, que vai rolar em outubro. Vai ser incrível, logo mais eu vou fazer um vídeo explicando tudinho, todos os detalhes, mas por enquanto já dá para você mandar uma mensagem para o Zap da UAU e pedir mais informações sobre essa viagem e outras que vão rolar esse ano também. Aguarde. A gente se vê no próximo vídeo, cada vez mais gay, cada vez mais nerd. E cada vez mais velho, cada vez mais belíssimo.